Cumprimento você, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom ver a casa do Senhor, a igreja, os filhos de Deus na casa do Pai, cultuando, celebrando a Deus. É uma alegria para nós, poder, numa noite como essa, poder trazer o alimento espiritual, poder servir, a igreja do Senhor Jesus como uma mensagem, como uma palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo com você que diz, conversa, com aquilo que nós já temos vivido nesses dias, E a gente tem como tema do ano, o ano do favor. Que coisa maravilhosa, E quando a gente fala, então, no ano do favor, nós não estamos dizendo que o favor é só esse ano, Mas nós estamos, durante esse ano, celebrando, tudo que o Senhor já fez por nós. Amém? Quando você olha para a tua vida, você percebe quanto favor, Quanta graça de Deus, Quanta graça de Deus, derramada sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, no nosso ministério, na nossa vida, no trabalho. Graça, favor. Amém? E no nosso retiro, acho que foi na primeira noite, se não me engano, o pastor Papi, ele fez uma menção. Ele disse, olha, o favor do Senhor é um lugar, É uma posição em Cristo Jesus, amém? E eu queria, então, compartilhar com você algo nesse sentido. E o tema, então, dentro desse tema, favor do Senhor, o título da mensagem para nós hoje é Um Lugar Favorável, amém? Para você que está anotando aí, um lugar favorável. Que coisa tremenda, E aí a gente vai conversar aqui, em algumas coisas. E você vai dar uma olhadinha, vamos correr aqui em alguns capítulos, alguns versículos da Palavra de Deus, e a gente vai perceber que existem lugares onde existe manifestação do sobrenatural de Deus, da graça, do favor do Senhor. Então, pensando nisso no todo, quando observamos as Escrituras, nós vemos lugares onde houveram manifestações sobrenaturais. Podemos dizer, então, que eram lugares de favor de Deus. Entendemos que o ano do favor está falando, então, de um lugar que eu e você já temos em Deus. Amém? É um lugar que eu e você já fomos posicionados, A gente vai conversar mais um pouquinho aqui, mais adiante, mas com uma forma introdutória. Lembre-se que Adão e Eva, eles estavam num lugar, num jardim chamado Éden. Eles estavam lá, eles tinham uma posição diante de Deus. E aí eles caíram dessa posição diante de Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Ele já nos posicionou novamente, aleluia, amém? Nós já fomos novamente colocados numa posição de honra, na posição de filhos de Deus. Então, esse favor é um lugar, é a nossa posição como filhos de Deus diante do nosso Pai. Amém? O texto base, então, para a gente discorrer aqui, está em Efésios, um texto bastante conhecido, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso à palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que texto tremendo, Que texto precioso, poderoso, Quanta graça, quanta revelação da parte de Deus, numa passagem de 3, 4 versículos aqui, Coisa tremenda.
Então, o primeiro ponto, queridos, o primeiro ponto, né, tem uma conversa, né, de Jacó, quando Jacó estava voltando lá, que ele tinha ficado alguns anos, né, servindo lá, trabalhando com o seu tio, e aí ele está voltando para casa dos seus pais, né? Mas ele tinha lá uma treta lá para resolver com o irmão dele, né, com Esaú, né? E aí, quando ele está nesse trâmite de voltar com toda a sua família, e ele foi um homem muito abençoado, então ele tinha muitas posses, muito gado, muita ovelha, e uma família bem extensa, servos, né, empregados trabalhando para ele. E aí, quando ele está voltando, houve-se a notícia, então, de que o seu irmão está vindo ao encontro dele, e ele fica com medo, ele pensa, poxa, meu irmão está aborrecido comigo ainda, né, daquele negócio que eu fiz, que ele não gostou e tal. E aí, então, ele fica preocupado. E aí eles se encontram, mas graças a Deus tudo ocorre bem. E aí o irmão diz para ele, então, vamos comigo, né? Os meus guerreiros vão acompanhar você, vão proteger você, vamos rápido, vamos voltar para casa. E aí ele diz assim, não, eu tenho que voltar no pasto do gado, das mulheres e das crianças. Então ele estava dizendo o seguinte, ele tinha muito gado, ele tinha ali as ovelhas, as vacas, os bois, ele tinha os filhotes, e ele tinha ali também a sua família, e tinha os seus filhos. Muitos deles eram pequenos. Então, se ele acelerasse o passo, ele estava colocando em risco, né, a família dele. E ele diz, então, essa frase, nós vamos no passo do gado, das mulheres e das crianças. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, existe uma magnitude, né? Existe um mistério, existem coisas profundas da palavra de Deus que, obviamente, elas são liberadas para as nossas vidas. E nós queremos viver ela, nós queremos mergulhar nesse profundo de Deus. Mas, às vezes, em alguns assuntos, a gente tem que ir no passo do gado, das mulheres e das crianças, né? A gente tem que ir devagar, para que a gente tenha uma boa base e a gente possa, então, como igreja, todos crescer e avançar em relação ao que Deus está revelando para nós. Então, nós temos conversado, né, sobre as regiões celestiais, né? Temos ouvido muito falar sobre as regiões celestiais, sobre este lugar de favor, de graça de Deus, sobre este lugar que nós estamos assentados com Cristo Jesus, amém? Quando nós recebemos Cristo Jesus, nós fomos transportados, né, do reino das trevas para o reino da luz, amém? Essa é a nossa posição. Mas eu quero chamar, então, a tua atenção para algo um pouco mais simples, mas para a gente ir entendendo toda essa questão, né, das regiões celestiais. Então, eu vou fazer essa primeira parte. O primeiro ponto é assim, um lugar da manifestação do sobrenatural. Então, o que é esse lugar favorável? É um lugar, né, lugar da manifestação do sobrenatural. Lá em Atos 2, do 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, amém? Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então todos estavam reunidos num lugar. Eu quero chamar a tua atenção, então, nessa noite para um lugar favorável. São lugares onde há manifestação da presença de Deus. São lugares onde há uma intervenção divina para algo específico. Então nós falamos das regiões celestiais e nós ficamos, né, empolgados com esse tema. Mas a gente precisa dessa base, né, de compreender que Deus age, que Deus já agiu, né, dessa forma, manifestando o sobrenatural em lugares, em alguns lugares. Então nós vemos que eles estavam reunidos como igreja, eles estavam reunidos num lugar e de repente houve uma manifestação poderosa da parte de Deus. Amém? Aleluia. Lugar, ele pode ser, né, esse lugar sobrenatural, ele pode ser entendido como um lugar de favor, né? Um lugar propício.
E existem tipos de lugares, né? Tipos de lugares de um lugar propício, tipo de um lugar favorável, um tipo de lugar onde o favor de Deus se estabelece. Como eu disse anteriormente, nós vemos lá em Gênesis 3, no capítulo 8, ele diz o seguinte, que Adão, né, Adão e Eva, eles tinham uma interação com o sobrenatural. Era um lugar de favor. Do jardim, lá no Éden, era um lugar de favor, um lugar favorável. Era um lugar da manifestação onde o próprio Deus interagia com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia, acho que nessa versão diz na brisa, né? Quando soprava a brisa do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Adão, como é que você está? Ei, Eva, como é que você está? Como vocês estão? O que vocês fizeram hoje? E aí, então, eles tinham um relacionamento, tinham um diálogo, eles caminhavam e eles tinham interação com o sobrenatural de Deus. Então, podemos entender que existem lugares aonde Deus se manifesta. Existem lugares aonde há uma intervenção divina com o homem, né? Uma interação do sobrenatural com o natural. Nós podemos ver também na travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, no versículo 9, fala o seguinte, que os israelitas, eles estavam fugindo dos egípcios, né? Eles tinham saído do Egito, depois de todas aquelas coisas maravilhosas que Deus agiu, né? Fazendo com que os egípcios, então, liberassem o povo de Israel. E era uma multidão de gente, muita gente mesmo. E eles estavam felizes, andando, contentes, se confraternizando, porque eles haviam saído da escravidão. Mas mal eles podiam saber que, em alguns instantes, os egípcios estavam no encalço deles. E eles começaram a perceber, então, que vinha um exército muito grande. Os egípcios, né, como dizem hoje, né, com sangue nos olhos, né, para pegar os israelitas e levá-los novamente como escravos para o Egito. E eles estão num lugar. De repente, eles se vê à beira de um mar, né, num desfiladeiro onde eles não tinham para onde correr. Para os lados era a montanha, na frente era o mar, e atrás deles os egípcios com sede, né, de vingança. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Moisés, o que você está fazendo? Por que você está reclamando? Coloque a tua vara, coloque o teu cajado no mar, que as águas vão se abrir. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, soprou um vento muito forte, e esse vento lambeu as águas e dividiu as águas em dois. O Mar Vermelho foi dividido ao meio. Estou dizendo ao meio, né? Foi dividido em dois, né? Vai que era num canto do Mar Vermelho. Não posso afirmar que é no meio, né? Mas ele foi dividido em dois. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele passou a seco. Você consegue imaginar isso? Eles passaram com as suas sandálias sem molhar uma unha. Soprou um vento forte, dividiu aquelas águas e eles passaram em seco. Houve uma intervenção divina naquele lugar. Exatamente naquele lugar. Um sobrenatural de Deus para trazer livramento, para trazer favor dele sobre aquela nação. Muitas vezes eu e você nos encontramos, né, numa situação da vida, parece que estamos encurralados. De um lado um problema, do outro problema, na frente um problema maior ainda e atrás o reino das trevas, né, com todas as mentiras, com todo o engano, com toda a opressão, tentando nos tragar, tentando nos fazer parar. Mas nós estamos num lugar de favor. Nós estamos na presença do nosso Pai. Nós temos o nosso Pai, nós temos Deus como Pai, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia em toda a verdade. Um lugar de favor. E nós poderíamos falar, queridos, aqui de muitos lugares, como eu disse, são tipos. Tem uma passagem que fala do tanque de Betesda, eu acredito que você já ouviu falar, né? Existia em Israel um lugar que tinha um tanque, e dizia que naquele lugar, uma vez, um anjo vinha e tocava naquelas águas. Tinha um tanque, né, de águas,
E quando o anjo vinha e tocava, que aquelas águas, né, faziam ali as ondas nas águas, a pessoa que entrasse primeiro, ela era curada. E a gente fica impressionado com isso, né? Uau! A pessoa que entrasse primeiro naquelas águas, quando o anjo tocasse naquela água, era curada. Era um lugar. Era um tipo de lugar de favor, mas era restrito. Né? Olha só como são as coisas. Né? Hoje, eu e você temos acesso irrestrito ao que Deus já fez. Como a Dani, né, com muita graça que orou no começo. Ele já fez tudo. Uma obra completa por mim e por você. Lá na antiguidade, era num lugar. Apenas o anjo tocava, a interação divina, né, o sobrenatural tocando as águas. A primeira pessoa que entrasse era curada, mas os demais tinham que ficar esperando a próxima vez, o próximo toque. E tem um pessoal que brinca, né, que tinha crianças muito levadas naquela época, que eles pegavam e jogavam pedra na água para balançar a água e a pessoa se jogar na água, mas não era o anjo que tinha tocado na água, mas era um lugar. Brincadeiras à parte, né? Era um lugar do sobrenatural de Deus. Assim também, queridos, ainda hoje existem lugares. Como eu disse, eu e você somos filhos de Deus. Amém? Eu e você já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Eu e você já fomos abençoados com Cristo, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas existem tipos de lugares ainda hoje. Nós podemos dizer que a igreja ela é um tipo de lugar. A igreja, o corpo de Cristo é um tipo de lugar que representa a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando nós congregamos, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos a um lugar chamado igreja, nós estamos proporcionando para nós, né, nós estamos proporcionando uma possibilidade de viver o sobrenatural de Deus. Amém? A igreja é um tipo, assim como o templo de Salomão, né, a Bíblia diz que, assim como na arca da aliança, né, lembra, eles fizeram uma arca, Deus pediu para eles fazerem uma arca, e dentro daquela arca simbolizava a presença de Deus, num lugar. E ela ficava fixa, né, ela ficava lá, eles colocavam lá no Santo dos Santos, e ela ficava naquele lugar, simbolizando a presença de Deus. Uma vez por mês o sacerdote entrava naquele lugar, apenas um sacerdote entrava na presença de Deus, representando um lugar. Mas hoje, na igreja do Senhor Jesus, após a cruz de Cristo, nós podemos nos apresentar diante de Deus em todo o tempo. Amém? Na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, nós podemos nos apresentar diante de Deus a qualquer momento. Mas ainda assim existe um lugar onde eu e você nos reunimos como família de Deus para celebrar, para ter comunhão, celebração, comunhão, edificação e evangelização. Essa é a igreja local, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Diga assim, essa sou eu, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! A igreja local também é um lugar da manifestação do sobrenatural de Deus. Podemos dizer que a igreja local, essa igreja aqui, as igrejas, né, ao entorno, né, da palavra de Deus, a igreja de Cristo Jesus espalhada pelo mundo, é um lugar favorável. Amém? A igreja do Senhor Jesus é um lugar favorável. Nós temos aqui também, na nossa comunidade, nós temos algo chamado grupo familiar. O grupo familiar também simboliza um tipo de lugar favorável. Se na igreja do Senhor Jesus nós nos reunimos, né, todos para a celebração, para ter comunhão, nos reunimos para a evangelização, para a edificação, no grupo familiar existe pastoreio, cuidado, amor, existe conselho. Esse é o favor de Deus. O interessante para nós, queridos, é nos ater à seguinte questão. Vamos imaginar assim, se tem um dia de chuva, e se eu tenho um guarda-chuva, eu entro debaixo do guarda-chuva e eu estou protegido. Se eu saio do guarda-chuva, eu me molho. Então, existem coisas que Deus deixou para que você se proteja, para que eu e você encontremos abrigo. A igreja é um tipo, né, de lugar onde nós encontramos abrigo. Amém?
o entorno da igreja, né, a estrutura da igreja local, seja essa ou seja outra comunidade, ela tem uma estrutura que vai trazer graça e favor do Senhor sobre a vida daqueles que estão debaixo do guarda-chuva. Amém? Então, estar na igreja, congregar, é estar debaixo de um guarda-chuva, é estar debaixo de um tipo de favor de Deus, é um tipo de lugar favorável. Como eu disse, o grupo familiar é um tipo de lugar favorável. Amém? Onde eu e você podemos encontrar abrigo, segurança, onde nós temos conselho, julgamento das causas, onde nós temos, né, um favor de Deus disponível para nós. A igreja local, as nossas vigílias, né, de repente, eu fui na vigília. Naquele momento, acontecem coisas, né, como o toque do anjo, esporadicamente acontecia, né, nas águas do tanque de Betesda. Então, por vezes, né, existem momentos que acontecem coisas que não acontecem em outro lugar. Quando a gente fala do retiro, vamos para o retiro, não é porque a gente fica torrando, né, a paciência dos irmãos, mas é que existem coisas que acontecem em um determinado lugar, né, coisas específicas que acontecem em lugares específicos. São ambientes do favor do Senhor. Amém? Você concorda com isso? Você entende essa passagem? Quando eu e você, queridos, nós estamos no nosso momento de devocional, lá na sua casa. Então, nós estamos falando de lugares, né? Obviamente que a presença de Deus não está mais presa dentro da arca, né? Da arca da aliança. Não está mais. Como também ele não está preso ao templo, né? Você tem que ir na igreja, porque se você não for na igreja, não tem favor sobre a tua vida, não tem presença de Deus. Não é assim, né? A igreja é um lugar da manifestação da presença de Deus. Mas quando eu e você, né, quando você está lá na sua casa, no seu devocional, quando você está abrindo as Escrituras, lendo e pedindo ao Espírito Santo o entendimento das Escrituras, quando eu e você estamos orando, né, levando o nosso pensamento diante de Deus, ali é um lugar de favor. Amém? Ali é um lugar favorável, é um lugar de intervenção divina. Quantas vezes, né, eu e você oramos, né, nesse ambiente, né, quando eu e você estamos nesse tempo de oração, de devocional, e o Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor fala no nosso coração, né, com uma intuição, com algo tão grande que você só diz, só pode ser Deus falando comigo. Né? Quanta intervenção divina acontece no entorno da nossa vida, porque você está num lugar favorável, chamado devocional. Prática, né, de disciplina espiritual. Amém? É um tipo de lugar. É um tipo de lugar favorável. Por isso, eu e você não podemos abrir mão, né? Não podemos abrir mão abrir mão de congregar. Não podemos abrir mão de vir à igreja. Não podemos abrir mão daquilo que a igreja pode oferecer também de estrutura para abençoar as nossas vidas. Não podemos abrir mão nunca do nosso tempo, né, de devocional, de leitura, de oração, porque são momentos, são lugares em que o Senhor fala conosco, em que há uma intervenção dos céus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos adiante, então? O segundo ponto, então, lembre-se que nós estamos falando de um lugar favorável, estamos falando de uma posição. Agora a gente vai engrossar um pouquinho mais o caldo aqui, né? O que é, então, um lugar favorável? O segundo ponto é lugares celestiais, lugares altos. Esse é um lugar favorável. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículos do 6 ao 10. Efésios 2, do 6 ao 10 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês,
é dom de Deus. Aleluia! Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que coisa tremenda, né? Que texto maravilhoso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Que tremendo, né? Então, as regiões celestiais é o nosso lugar favorável. Amém? Estar assentados com Cristo nas regiões celestiais é o nosso lugar de favor. Então, muito mais do que um lugar físico, muito mais do que um lugar específico, num tempo específico, é um lugar onde eu e você estamos assentados não por mérito nosso, não pelo nosso esforço, não pelo nosso trabalho, não pela nossa disciplina, mas porque Cristo Jesus nos transportou para este lugar. Amém? Eu e você estávamos em trevas, nós estávamos separados, né, das promessas de Deus, nós estávamos separados da família de Deus, alheios a tudo que acontecia em relação às coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que Ele nos abençoou em Cristo. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos. Você lembra de que o salário do pecado é a morte, é assim que diz a palavra. O salário do pecado é a morte. Você sabe, quando você trabalha, né, um período de tempo ali, uns por mês, outros por dia, outros por temporada, mas eu e você trabalhamos para ter uma paga, para receber um salário, não é assim? E a Bíblia diz que qual é a paga do pecado? É morte. A consequência de eu e você trabalhar por um período é que nós recebemos uma quantia em dinheiro, trabalhamos para receber algo. E o resultado do pecado é a morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e não existia nada que eu e você pudéssemos fazer. Como eu disse, esses dias nós estávamos conversando até com alguns irmãos, né? E a pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, né? Ela pode dizer assim: eu pago as minhas contas direito, eu sou fiel no meu matrimônio, eu não penso mal das pessoas, eu faço tudo de bom, se eu não puder atrapalhar, ajudar, eu não atrapalho. Eu sou uma pessoa boa. Com certeza eu vou para o céu, né? Com certeza eu vou andar com Deus. Isso não é verdade. Porque a salvação não depende de nós. Não depende do nosso desempenho. Não depende se você é bom ou se é ruim. A salvação, ela depende de crer, de receber a salvação em Cristo Jesus. É crer no nome de Jesus, é crer no que Cristo fez na cruz do Calvário. É receber aquilo que Deus já fez por nós de graça. Amém? Estar assentado com Cristo nas regiões celestiais depende do que Jesus fez. Amém? Não depende de nós. Não depende dos nossos esforços, depende unicamente de crer naquilo que Jesus já fez. O que é que Jesus fez por nós? Ele nos livrou do nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida, amém? Ele pagou o nosso pecado, nós não devemos mais nada. E é isso que nos garante estar assentado com Ele nas regiões celestiais. É por isso que eu e você estamos já nesse lugar de favor. Amém? As regiões celestiais, para que a gente avance um pouco, nós podemos dizer que é o lugar onde habitam os espíritos. As regiões celestiais é onde habitam os espíritos. O Espírito Santo habita nas regiões celestiais. Mas, obviamente, que habitam também, é uma dimensão, é uma outra dimensão, onde habitam os espíritos. O reino das trevas também habita nas regiões celestiais. Satanás e seus demônios habitam nas regiões celestiais. Não sei se você lembra, né, numa passagem bíblica que diz aonde Daniel ele faz uma oração e aí ele fica 21 dias orando, né? E de repente o anjo vem e traz a resposta para ele. Só que o anjo fala algo bem interessante. Ele diz assim: olha, desde o primeiro dia que você orou, eu já fui enviado para te trazer resposta, porque você é muito amado. Amém? Você também é muito amado. Sempre que você orar, já tem resposta de Deus imediata para você. Amém?
Sempre que você orar, tem resposta de Deus imediata para você. Sabe o que acontece nesse caminho? Nas regiões celestiais existe uma batalha, existe uma guerra. Quando o anjo chegou para falar com Daniel, ele disse: no primeiro dia que você orou, eu já fui enviado. Só que quando ele chegou ali, faziam 21 dias, né, que ele tinha orado. O que aconteceu nesse caminho? O anjo mesmo diz: mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. É um tipo de demônio, né? Um demônio territorial lá, né? Nas regiões celestiais. Eles lutaram, houve uma batalha espiritual, uma batalha nas regiões celestiais entre o espírito, né? Entre o anjo, que é um enviado de Deus, e um anjo caído. Então, sempre que eu e você oramos, existe resposta de Deus, existe favor do Senhor, mas muitas vezes existe uma batalha no reino das trevas, aonde, nas regiões celestiais, aonde espíritos contrários não querem que algo de Deus chegue para a sua vida. Então, por isso que é importante entender a respeito das regiões celestiais, porque a Bíblia está dizendo que eu e você estamos assentados neste lugar, com Cristo. E sabe o que é mais importante? É que neste lugar, nessa região celestial, nessa dimensão, que nós podemos dizer como quarta dimensão, nesse lugar, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo, porque Cristo está acima de todo o poder, de toda a potestade. Eu diria um aleluia bem forte agora, amém? Cristo está assentado num lugar de governo. Quem é que se assenta? É quem já cumpriu, né? Quem já fez toda a obra. A gente se assenta depois de um dia de trabalho, né? Depois de um dia de trabalho, depois de concluir tudo, a gente descansa. Cristo está assentado à direita de Deus Pai, num lugar de favor. Ele está assentado muito acima de potestades, de demônios, porque Ele é maior do que todos. E a Bíblia diz que eu e você estamos nessa posição, assentados com Cristo neste lugar, à direita de Deus Pai. Eu e você, isso é muito grande, porque a Bíblia está dizendo o seguinte, que aqueles, né, pobres, miseráveis, pecadores, que não conseguiam fazer nada de bom para serem salvos, a Bíblia diz que quando receberam Cristo Jesus, eles se tornaram filhos. E esses filhos foram transportados para este lugar, para essa região celestial, em Cristo Jesus, assentados à direita do Pai, no lugar de governo. Quando falamos então desse lugar favorável, chamado região celestial, nós estamos falando da nossa posição em Cristo Jesus, posição de filhos amados. Estamos falando da nossa verdadeira identidade. Você tem uma nova identidade. Eu e você, eu sei que você nasceu do teu pai e da tua mãe, mas antes disso você nasceu em Cristo Jesus. Agora você nasceu em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Amém? É filho de Deus, eu e você somos filhos de Deus. Agora não podemos mais fazer aquela oração: Senhor, abençoa o teu servo, pobre, cego e nu. Não podemos mais fazer, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? Eu e você já somos abençoados. Ele já nos abençoou. Nós estamos agora nesse lugar. E é muito interessante, queridos, porque esse lugar é um lugar que fala da nossa posição, da nossa verdadeira identidade. Ele fala da nossa herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem é teu, é nosso. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é nosso direito, é nossa herança, tudo. Glória a Deus, tudo. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E o que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte nisso tudo? Se essa região celestial, se esse lugar de favor é a nossa posição, lembre-se, né? Adão perdeu a posição. Quando Deus chegou no jardim, após eles terem desobedecido a Deus, eles não estavam mais no mesmo lugar. Deus foi no mesmo lugar, no lugar de sempre, no lugar favorável, né? Deus foi naquele lugar. Chegando lá, ele olhou para os lados: cadê Adão?
Ei, Adão, onde você está? Essa foi a pergunta que Deus fez. Adão, escondido, disse, eu tive medo, eu me escondi. E aí a Bíblia diz que, depois de uma conversa ali, né, a Bíblia diz que eles foram expulsos desse lugar. Eles saíram dessa posição. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele já nos transportou da morte para a vida. Que nós já ressuscitamos com Cristo. Que Ele já nos levou para esse lugar. E agora nós temos a nossa posição restaurada. Aleluia! Em Cristo Jesus, a nossa posição de filhos, filhos amados de Deus. Agora eu e você somos justificados porque Cristo nos justificou. Não são as nossas obras, não é porque você é bom, não é porque você é ruim, não. É porque nós cremos na obra de Cristo e nós recebemos. Sabe quando você levantou a tua mãozinha naquele dia do apelo, que alguém disse assim, você deseja receber Jesus na sua vida? Você deseja receber Jesus como teu único e suficiente Salvador? E você disse assim, eu recebo. E você fez aquela oração dizendo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu veio em carne, que o Senhor morreu em meu lugar, morreu pelos meus pecados, que o Senhor foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, porque a morte não pôde prendê-lo. Aleluia! E o Senhor foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus. Sabe esse dia? Esse dia é o dia que nós saímos, que nós voltamos para a nossa posição. Foi restaurado essa posição em Cristo Jesus. Por isso eu e você estamos assentados nas regiões celestiais. Aleluia! Então esse é o nosso lugar de favor. É para onde olhamos e onde colocamos o nosso pensamento. Amém? Olha só o que diz Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, olha que interessante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos ressuscitaram com Cristo aqui? Aleluia, glória a Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é que vai tocar a tua vida? Quem é que vai tocar a tua vida? Quem é que pode fazer algo contra você? Quem é que pode levantar alguma coisa? Quem é que pode, como diz Paulo, quem pode nos separar do amor de Deus? É a morte? É a vida? São anjos? São demônios? Altura? Profundidade? Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ninguém pode tocar na tua vida. Amém? Nós estamos assentados com Ele. Quando nós falamos desse lugar celestial, nós estamos falando de um lugar de maturidade, de filhos maduros. E aí nós vamos para o terceiro ponto, para encerrar a ministração de hoje. Então esse lugar é um lugar de filhos maduros, amém? Filhos maduros governam, né? Filhos maduros estabelecem o governo do seu pai. Terceiro lugar, então, é um lugar para servir, amém? É um lugar favorável, é um lugar de serviço. Pensar nas regiões celestiais, estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, está falando de um lugar de governo. Um lugar de governo, onde eu e você estamos numa posição, de restabelecido na nossa verdadeira posição, numa identidade de filhos de Deus, numa identidade de filhos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E aí a gente pensa o seguinte, eu quero ler então Efésios 2:10, que diz assim,
Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, estar nas regiões celestiais, ter a nossa identidade restaurada, é para servir. Amém? Muito mais, queridos, do que um lugar onde você acessa, né, onde nós acessamos para obter um benefício, porque é interessante, né? A nossa mente, ela sempre pensa em nós primeiro, né? Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, então eu sou um favorecido, né? Eu estou numa posição privilegiada. Esse lugar, queridos, é um lugar de serviço. Esse é um lugar não só de você desfrutar de favor, mas de você agora ser um favor. De você agora estender o favor, levar o favor de Deus para outras pessoas. Amém? Nós já vamos entender melhor isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então existe uma vontade de Deus. Amém? Existe uma vontade de Deus de que eu e você pratiquemos boas obras, e Ele já deixou isso preparado para nós. Ele já preparou essas boas obras para que eu e você pudéssemos praticar. Não é algo que não possa ser feito. Não é algo que eu e você não possamos fazer. Quais são, né, o que seriam essas boas obras? Nós podemos dizer, de certa forma, que é intervir na terra, desfazendo as obras das trevas. Isso é uma obra que eu e você praticamos. É intervir na terra. Se eu e você, pense comigo, se eu e você estamos assentados com Cristo, isso é uma posição espiritual, não é que você está com o corpo lá, mas é o teu espírito. Amém? A gente precisa lembrar, né, que nós somos espírito, alma e corpo. O que você está vendo aí, essa belezura do teu lado, esse maridão aí que Deus te deu, essa esposa maravilhosa que Deus te deu, você está vendo o corpo, a matéria. Mas aí dentro existe um espírito, e isso é o que interessa, porque é o espírito que é eterno. Amém? O corpício, ele vai passar, né? Aliás, já está passando, né? Se você já tem aí mais de alguns, você já percebeu que mudou bastante coisa, né? É o corpo, queridos, é a matéria. Isso vai ficar aqui, isso não é eterno. Mas o Espírito é. Amém? Então, espiritualmente, eu e você estamos onde? Nas regiões celestiais. Mais uma vez, espiritualmente, eu e você estamos onde? Aleluia! Amém? É para você desfrutar de coisas maravilhosas lá nas regiões celestiais, tomar aguinha, ficar refrescadinho? Não, queridos. É um lugar de trabalho, de serviço, de favor. É um lugar não de desfrutar de favor, mas é um lugar de fazer o favor. Desfazendo as obras das trevas, praticando boas obras, as quais Deus já deixou para nós as praticarmos. Desfazendo as obras das trevas, intervindo nas obras das trevas. Imagine o seguinte: você está, como que a gente faz isso, né? Vamos fazer, estamos orando, né? De repente alguém diz assim: pastor, né, a gente queria pedir oração pela minha família, está acontecendo algo lá em tal lugar, né? Você pode fisicamente ir lá e fazer alguma coisa? Não. Mas o que é mais poderoso do que eu me deslocar daqui ou você se deslocar para socorrer alguém? Mais poderoso é você orar. Amém? Mais poderoso é você orar, porque através da oração nós estamos numa posição em Cristo Jesus e através deste lugar onde Jesus nos colocou, nós oramos e nós declaramos: reino das trevas, solte essa vida. Satanás, você não tem poder sobre a minha família, você não tem poder sobre a vida daquele irmão, você não tem poder naquela casa, você não tem poder naquele trabalho, você não pode tocar aquela pessoa, solte em nome de Jesus. É um lugar para que eu e você possamos intervir, desfazendo
as obras das trevas. É interessante saber, queridos, que quando nós falamos das regiões celestiais, nós estamos falando do invisível. Amém? Tem uma passagem que eu não anotei aqui, mas tem uma passagem que diz que pela fé, eu e você entendemos que os mundos, que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado, que o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém? É assim que nós cremos. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E ele continua o texto dizendo, de sorte que aquilo que é invisível, que você não vê, interfere, criou o visível, o que você vê. Por isso, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele pairava sobre o abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja terra seca, e houve terra seca. E disse Deus, hajam os luminares sobre a face da terra, para fazer divisão de dia e de noite. E assim foi. Deus criou, através da palavra invisível, Deus criou tudo que nós vemos. Amém? Então, através do invisível, nas regiões celestiais, aquilo que você não vê com o olho natural, mas com os olhos espirituais, por isso nós pensamos nas coisas do alto, Por isso nós elevamos o nosso pensamento para o alto, esperamos nas coisas do alto, por isso nós intervimos na terra, através da oração, trazendo à existência aquilo que Deus já preparou para a vida daquela pessoa. Deus tem vida de paz, Deus tem vida de alegria, de contentamento para todas as pessoas. E eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais para levar as boas novas para as pessoas. O Senhor confiou a nós o Evangelho, O Evangelho da salvação. Você consegue imaginar que coisa grandiosa? Você, eu e você podemos livrar uma pessoa da morte eterna. Nós podemos livrar uma pessoa do destino eterno, de morte, levando o Evangelho para ela, ministrando o Evangelho da reconciliação. As pessoas, queridos, que não receberam Cristo Jesus, que não disseram sim para Jesus, elas estão separadas de Deus, elas são consideradas inimigas de Deus, porque a Bíblia diz, Ele tirou, em Cristo Jesus, Ele tirou a inimizade de Deus conosco. Deus, Ele só vê como filho quem recebe Cristo Jesus. Ele só vê como filho quem aceitou a obra de Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, diz a palavra. Quem tem o Filho tem a vida. Aleluia. Então, este lugar celestial é um lugar de serviço, é um lugar para servir, é um lugar para ser um instrumento de Deus que traga favor sobre as pessoas. Quando você olha para a comunidade à tua volta, nós vemos um lugar que nós podemos abençoar. Amém? Eu e você nós temos a bagagem espiritual, nós temos uma incumbência, nós estamos numa posição de autoridade. Porque a Bíblia diz, deixa eu ver se eu separei esse versículo aqui. Olha só, Mateus 10, 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Essa autoridade foi dada à igreja, foi dada a mim e a você. Ele nos deu autoridade. Jesus chamou os 12 discípulos e disse, eu dou autoridade para vocês, para que vocês expulsem demônios, para que vocês intervenham na terra, para que vocês possam intervir na terra, para que vocês possam ministrar, para que vocês possam abençoar as pessoas, para que vocês possam orar e liberar saúde sobre a vida das pessoas, para que vocês possam levar, ele disse, vão por todo o mundo, pregue o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo. Amém? É assim que diz a palavra. É esse lugar que nós estamos falando. Ele está falando de um posicionamento espiritual. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, numa posição espiritual de autoridade,
para agir e interferir na matéria, interferir na terra. Sabe o que é muito interessante, queridos? É que pessoas, né, que não conhecem Jesus, mas eles conhecem as regiões celestiais. Tudo bem que eles se relacionam com o outro lado, né? Deixa eu brincar aqui, com o outro lado da força, né? Eles se relacionam com o reino das trevas, mas eles acessam as regiões celestiais, eles acessam demônios. Eles têm contato com demônios para realizar milagres. E aí nós, filhos de Deus, desconhecemos que nós temos acesso a esse lugar, nas regiões celestiais, no reino da luz, para realizar toda sorte, né, de bênção, para abençoar as pessoas, para levar o evangelho para as pessoas, para intervir nas obras das trevas, para paralisar o reino das trevas. Eu e você temos que dizer: Satanás, você não pode na minha vizinhança, você não pode ficar matando, ceifando vidas ali naquele bar, você não pode ficar levando as pessoas cativas, pais que não voltam para casa, que saem do trabalho e vão para o bar beber, são alcoólatras, você não pode ceifar essas vidas. Eu e você temos essa palavra, eu e você temos essa autoridade para intervir no reino das trevas, dizer: Satanás, solte aquele casamento, solte a vida daquela pessoa, solte a vida do meu vizinho. Nós podemos, em Cristo Jesus, Ele já nos abençoou, Ele já nos abençoou, Ele nos comissionou para fazer boas obras. Lugar de favor está falando de um lugar de serviço. Eu e você fomos chamados como filhos maduros, e eu quero deixar um último exemplo para vocês aqui. E esse para mim é o top, é coisa tremenda, né? Você falar de Jesus e o que Jesus fez, né? O exemplo de Jesus. Está lá em João 13, João capítulo 13, versículos do 3 ao 5, que diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Tremendo, né? Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E olha que interessante. Jesus sabia disso, e ele sabia que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Aqui está falando de quê? Identidade. Jesus sabia quem era. Jesus, em nenhum momento, ele desconfiou. Será que eu estou errado? Será que eu bati com a cabeça aqui, estou achando que eu sou filho de Deus e não passo de uma simples pessoa? Não, ele sabia. Ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu pé, debaixo do seu poder. E ele sabia que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. Queridos, isso é libertador, não é verdade? Quando você sabe a tua identidade. Quando você sabe que você é filho de Deus. Quando você sabe que Ele, o Pai, já sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia. Amém? Quando você sabe que você veio de Deus e quando você sabe que você está retornando para Ele. Oh, glória! Eu e você sabemos que Ele é o nosso Pai. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós viemos de Deus e estamos retornando para Ele. Mas olha que interessante que Jesus faz. Mesmo sabendo de tudo isso, o quão grande Ele era, porque Ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Olha só o que Jesus faz. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus veio como Filho amado, como aquele Todo-Poderoso, que Deus colocou todas as coisas debaixo. Por isso que a gente falou anteriormente, que Jesus está assentado muito acima de todo poder e potestade. Ele está acima de todo demônio, porque o Pai o colocou sobre esse lugar. Mesmo ele sabendo que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Filho de Deus, Ele pegou, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, colocou água numa bacia e lavou os pés
dos seus discípulos. O que ele estava dizendo com isso é que ele estava servindo aos seus irmãos. Lugar favorável é um lugar para servir, é onde os filhos maduros governam, servem aos seus irmãos. Amém? Você recebe essa palavra?